A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor, gratos a Deus por tudo, porque Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos mostrou o seu Filho, Jesus Cristo. E devemos demonstrar a nossa gratidão por Deus, e não sermos ingratos, e não sermos como o mundo é, ingrato a Deus. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, devemos ser gratos, viver uma vida que agrade a Deus, viver uma vida que seja santa e agradável ao Senhor. Todos nós que somos seus filhos, é o nosso dever viver uma vida santa, piedosa, uma vida pura, buscar a santidade todos os dias. E por isso que diz aqui na palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo está exortando os romanos, falando para eles: irmãos, sejamos gratos a Deus pela graça que Ele nos deu, pelas misericórdias que Ele traz em nossas vidas, pela misericórdia que Ele teve conosco. Sejamos gratos a Ele. Olha só, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo: olha, o corpo de vocês, a vida de vocês é de Deus. Não é mais do mundo, não é mais de Satanás. Você não está mais sujeito às suas próprias vontades, mas que o corpo de vocês seja sacrifício vivo e agradável a Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que devemos renunciar, abrir mão, fugir, correr de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que contamina o nosso corpo, que contamina o nosso modo de viver, que ofende a santidade de Deus. O nosso corpo, irmãos, não é mais para viver como vivia antes, entregue à imoralidade, ao pecado, à luxúria, a coisas erradas. Hoje, a nossa vida, o nosso corpo é de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você hoje segue e serve Jesus, o seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo enviou para nos consolar, para nos ajudar e para nos mostrar o caminho certo e para nos dar a verdade, a revelação da verdade que está aqui. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a andar nos caminhos de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a nos santificarmos, a largarmos a impureza, aquilo que não presta, e vivermos de uma forma pura e santa e agradável a Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que tem muitos vícios aí que são difíceis de largar. Mas se nós fomos chamados por Deus, então devemos ser gratos a Ele e com todas as nossas forças lutar contra tudo que não agrada a Deus, contra tudo que é errado, contra toda forma de pecado, de imundícia, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Aqui não está falando do sacrifício que muitas religiões aí fazem, que é de você se machucar, que é de você muitas vezes subir um monte de joelho. Aqui não está falando para você se trancar num quarto e se chicotear. Não. Aqui não está falando para você machucar o seu corpo. Aqui está falando sobre renúncias.
sobre o seu corpo está morto para as coisas do mundo e vivo para as coisas de Deus. Antes, o seu corpo estava vivo para as coisas do mundo e morto para as coisas de Deus. Só que Deus te reviveu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E hoje o seu corpo está vivo, é de Deus. O seu corpo, a sua vida, a sua mente, tudo é de Deus. E essa deve ser a atitude de todos os cristãos. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. O seu corpo é de Deus. Você não deve colocar o seu corpo, fazer com o seu corpo coisas impuras, se entregar à impureza. Você não deve andar buscando coisas erradas. O seu corpo, meu irmão e minha irmã, é de Deus. Então, antes de você fazer qualquer coisa que seja, pare e pense. Isso agrada a Deus ou não? Devemos pensar, refletir. Porque hoje o meu corpo não é meu. Hoje o meu corpo é de Deus. É do Senhor Jesus Cristo. Então, se algo não agrada a Deus, se algo não é certo, não é correto, então não faça. Não faça. Renuncie. Mesmo que muitas vezes aquilo que você quer fazer pareça ser bom ou seja bom, mas se não agrada a Deus, não faça. Porque o pecado é assim. O pecado parece bom e muitas vezes é bom, mas é bom apenas para os desejos carnais. Mas para a alma não é bom, é um veneno. Para a alma é como se fosse uma forca, vai sufocar sua alma, vai te afastar do Senhor. O pecado pode aparentar ser bom e pode ser bom no momento que você está praticando, mas você vai ver mais para frente como isso vai ser doloroso para a sua vida, para a sua alma, como isso vai ser doloroso para você, porque o pecado é ofensa contra Deus. O pecado ofende o Senhor. E por isso que todo cristão renuncia às coisas do mundo, às coisas erradas, renuncia com todas as suas forças para apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo e adorável e agradável a Deus. Se isso não agrada a Deus, não faça. Se isso não é da vontade de Deus, eu nem me animo em fazer. E nem faço, nem vou fazer, porque não é da vontade do meu Senhor. E o meu corpo é para agradar a Deus. A minha vida é para agradar o meu Senhor Jesus Cristo, somente a Ele. E olha só, o versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, irmãos. Aqui no versículo 1, no final dele diz, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é isso? Que devemos, de forma consciente, querendo isso, desejando isso, buscar agradar a Deus de forma consciente, porque todo cristão verdadeiro, filho de Deus, ele busca agradar a Deus de forma consciente, porque dentro dele tem esse desejo e ele quer fazer isso. Somente os filhos de Deus são assim. Eles buscam agradar a Deus porque Deus transformou o coração deles. Então, há esse desejo genuíno dentro do coração de um filho de Deus. E aqui diz no versículo 2 para a gente não se conformar com este século, com as coisas erradas que tentam colocar a goela abaixo em nós. Veja só, irmãos, o mundo tenta ensinar todo tipo de coisas erradas. O mundo tenta aprovar o mal como se fosse o bem. O mundo tenta que os cristãos sirva e siga a eles as coisas mundanas, as coisas erradas que eles querem, que eles falam que é verdade, que eles falam que é certo. Mas não devemos nos conformar com isso. Não devemos nos curvar para a vontade do mundo e de Satanás. Pelo contrário, nós somos de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus. Você tem que buscar aquilo que agrada a Deus. Olha só o que diz: mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, todos os dias
devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com a Bíblia. É por isso que é importantíssimo você conhecer as Sagradas Escrituras, porque ela vai te ajudar, vai te dar um norte para o caminho que você deve seguir, para as coisas que você deve evitar, e vai te mostrar como que agrada a Deus. O mundo tenta de todas as formas colocar o errado no lugar do certo, e por isso que temos que ter comunhão com Deus e ler a sua santa palavra, porque a palavra de Deus nos mostra a verdade, nos mostra o que agrada a Deus ou não. Então, se você quer de forma consciente agradar a Deus e não sabe como, está aqui o segredo. A sua santa palavra, ela vai renovar a sua mente. A palavra de Deus vai ser o teu guia, a tua lâmpada, para você experimentar a vontade de Deus, como diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Em contraste com a do mundo, que é imperfeita, que só busca satisfazer a carne e os desejos de Satanás, a vontade de Deus não. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é reta e justa. E somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que agradam a Ele. Somente aqueles que buscam agradar a Deus é que podem ser chamados de seus filhos. Só que é importantíssimo saber de uma coisa, que somente aqueles que agradam a Deus são aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E que fora de Jesus Cristo não há amor de Deus. Deus só ama aqueles que estão em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há amor de Deus. Se você quer agradar a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e renove a sua mente com a santa palavra de Deus. Leia, estude, ore, para que você veja e entenda qual é a boa vontade de Deus, qual é a perfeita vontade de Deus, aquilo que Ele quer para você, a forma que Ele quer que você viva, que é perfeita, porque os caminhos de Deus são perfeitos. Então, não devemos nos conformar. Se todos fazem isso, nós não fazemos. Somos santos, separados. Se o mundo anda nesse caminho, os cristãos andam no outro. Se o mundo vai por este lado, nós iremos pelo outro. Se o mundo acha isso bom e agradável, nós não. Porque para um cristão, a única coisa boa e agradável é aquilo que agrada a Deus, somente a Ele. Vamos refletir, irmãos. Nós temos uma nova vida, recebemos uma nova vida, e essa nova vida é de Deus. Recebemos uma nova vida para agradar a Deus, para viver com Deus, para fazer a vontade dEle. Não vamos desperdiçar isso, não vamos ser ingratos com as misericórdias que Deus nos fez, nos deu, com a graça soberana que nos alcançou. Não vamos ser ingratos, vamos lutar contra os desejos da nossa carne, contra as vontades que temos dentro do nosso coração, que são malignos, porque o coração é enganoso. Vamos lutar contra isso e vamos fazer a vontade de Deus. Vamos seguir o nosso Senhor, fazer aquilo que é agradável a Ele e que não ofende a sua santidade. Pelo contrário, que o exalte, que dê honra e glória ao nome dEle. Somos filhos de Deus. Vivamos como Deus quer que vivamos, pois recebemos uma nova vida e hoje não somos escravos das trevas, de Satanás e nem da nossa carne. Hoje somos filhos de Deus. Vivamos para agradar o nosso Senhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense, reflita sobre isso. E que Deus te abençoe, você e toda a sua família. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.